Capítulo 1197, um duelo de transferência ocular espacial. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Os dois olhos no céu olhavam para a mesma pulseira de prata. A terrível pressão que exalavam fez com que todos os especialistas próximos recuassem. Então, esse olho dourado não pertencia à terra sagrada do espaço-tempo. O quase-deus devorador celeste disse surpreso. Ele tinha a impressão de que aquele olho dourado pertencia a alguém da terra sagrada do espaço-tempo. Foi só agora que esse olho dourado começou a competir com o olho prateado escuro do quase-deus Kong Yuan que ele percebeu que estava errado. Os outros especialistas em luta por tesouros pensavam da mesma forma que o quase-deus Andorinha do céu. Já que este olho dourado não pertence a um gênio da terra sagrada do espaço-tempo, de quem é? Quem se atreveria a competir por um tesouro contra o quase-deus Kong Yuan da terra sagrada do espaço-tempo? Um gênio quase-deus perguntou com choque em seu rosto. Quem é esse? Quem se atreve a se opor ao quase-deus Kong Yuan da terra sagrada do espaço-tempo? Um deus verdadeiro da terra sagrada do espaço-tempo rosnou. No entanto, ele realmente não se importava muito. Kong Yuan era o quase-deus mais forte da terra sagrada do espaço-tempo, com a força de um deus verdadeiro de 4º grau. Esse olho dourado era simplesmente suicida por desafiá-lo. Vosh! O olho prateado repentinamente abriu um caminho espacial, que exerceu uma poderosa força atrativa na pulseira de prata. Bzzz. O olho dourado criou um vórtice que desencadeou uma onda de intenção ocular na pulseira de prata. Vosh! Vosh! O olho prateado respondeu, liberando sombras espaciais que encheram o céu. Bzzz. À medida que essas sombras espaciais varreram a ondulação da intenção ocular, a intenção do espaço que formava o vórtice foi desordenada. Todos os outros especialistas que lutavam por tesouros nas redondezas foram afetados de forma semelhante pelo olho prateado escuro, tornando-se incapazes de usar a intenção do espaço. O quase-deus Kong Yuan tem uma linhagem muito forte do olho do espaço-tempo. Você apenas se envergonhará lutando contra ele. Um grupo que antes lutava com o olho dourado pelo tesouro começou a zombar e ridicularizar. A intenção do espaço do quase-deus Kong Yuan atingiu o 4º grau. Este olho dourado está fora de si se pensa que pode roubar um tesouro bem debaixo do olho do vazio. Um deus verdadeiro da terra sagrada do espaço-tempo zombou. No subsolo, Zhao Feng deu um sorriso estranho. Ele realmente não queria lutar com o quase-deus Kong Yuan, mas também queria experimentar os poderes do olho do espaço-tempo. Assim, ele fez o olho do céu parecer lutar com Kong Yuan pelo tesouro. A intenção do espaço do quase-deus Kong Yuan atingiu um nível absurdo. Meu roubo do vazio não tem utilidade contra ele. Zhao Feng murmurou em compreensão. Vou brincar com ele mais um pouco. Zhao Feng de repente deu um sorriso malicioso. Como todos ainda não tinham ideia de quem estava lutando contra o quase-deus Kong Yuan, ele poderia muito bem continuar jogando com este olho do vazio. Vosh! Vosh! No ar, a rachadura espacial no meio do olho prateado reforçou sua força atrativa, puxando a pulseira de prata. De repente, o olho dourado começou a crepitar com relâmpagos roxos enquanto uma terrível intenção ocular começou a se formar em torno dele. Kakrapk! O relâmpago de fogo dourado e roxo, imbuído do poder destrutivo do relâmpago da tribulação, explodiu contra o olho prateado. Bzzz. Bzzz. O olho prateado tremeu, oscilando entre a ilusão e a realidade, e o caminho espacial em seu centro foi forçado a se fechar. Que técnica poderosa de linhagem ocular! O quase-deus Kong Yuan focalizou os olhos. O olho do vazio era uma intenção do espaço que ele derivou do olho do espaço-tempo. Estava imbuído de sua intenção, o que significa que os ataques da alma eram eficazes contra ele. Os olhos desta pessoa não são habilidosos em intenção do espaço, mas são habilidosos em ataques de alma. O quase-deus Kong Yuan murmurou para si mesmo. Em contraste com Zhao Feng, o olho do espaço-tempo do quase-deus Kong Yuan era bom em intenção do espaço, mas ruim em ataques de alma. Bzzz. Bzzz. No céu, o olho prateado escuro de repente se solidificou.
Estava claro que quase Deus Kong Yuan agora estava sério, toda sua atenção voltada para a batalha. Bzzz. Swoosh. A intenção do espaço fluiu através do olho prateado, formando uma borda espacial afiada que cortou o olho dourado. Quase Deus Kong Yuan começou seu contra-ataque. Essas bordas espaciais podem facilmente matar um deus verdadeiro de terceiro grau. Um especialista deus verdadeiro disse alarmado. Svish. As bordas espaciais passaram direto pelo olho dourado. Bzzz. Bzzz. O único efeito que teve no olho dourado foi fazê-lo tremer ligeiramente. Não teve muito efeito naquele olho dourado. Um quase deus gritou em alarme. O olho dourado e o olho prateado são construídos de forma diferente. O olho dourado é feito principalmente de poder da alma, então ataques físicos não podem danificá-lo muito. Um deus verdadeiro de quarto grau da Terra Sagrada do Espaço-Tempo imediatamente observou. E em sua opinião, o olho dourado estava mais em harmonia com o mundo. Ataques com a intenção do espaço afetam apenas um pouco a alma, então eles só podem me causar dano parcial. A expressão de Zhao Feng não mudou. As defesas de sua alma eram extremamente fortes, então este pequeno dano mal foi registrado. Ao ver que seus ataques causaram poucos danos ao olho dourado, o quase deus Kong Yuan começou a circular sua intenção do espaço mais uma vez. Bzzz. Bzzz. O olho prateado fazia o espaço ao redor vibrar e tremer. Uma imagem fantasmagórica parecia se espalhar no ar, tornando o espaço na área extremamente instável. Este movimento deve funcionar. O quase deus Kong Yuan murmurou para si mesmo. O olho dourado estava embutido no espaço, então ele usaria a intenção do espaço para tornar todo o espaço na área extremamente instável. Dessa forma, o olho dourado não seria capaz de manter sua posição. E, então também não vou ser educado. Zhao Feng naturalmente sabia o que quase Deus Kong Yuan estava fazendo. No entanto, o olho do céu de Zhao Feng estava em extrema harmonia com o reino dos sonhos da Era Antiga. Este era um mundo de Zhao Feng, e mesmo que o quase Deus Kong Yuan desestabilizasse o espaço circundante, o olho do céu de Zhao Feng ainda seria capaz de se manter firme. No máximo, sua potência diminuiria um pouco. Chama ocular do relâmpago da tribulação. O dourado olho do céu começou a crepitar com arcos destrutivos de relâmpagos brancos e dourados. Kakrak. Uma esfera de fogo roxo explodiu do olho dourado. Crackle. Em um flash, o olho prateado escuro foi atacado pelo relâmpago da tribulação. O poder destrutivo do relâmpago passou pelo olho do vazio para atingir diretamente a alma do quase Deus Kong Yuan. O quase Deus Kong Yuan gemeu, os ataques estrondosos contra sua alma, fazendo seus olhos fecharem de dor. Ao mesmo tempo, o olho prateado no céu desapareceu. Foi realmente inútil. O quase Deus Kong Yuan ficou pasmo. Sua desestabilização generalizada do espaço aparentemente nada fez para o olho dourado. Depois disso, o ataque de alma de seu oponente foi verdadeiramente assustador. Bzzz. A força do vento e relâmpago rugia em torno do olho dourado, como se proclamasse sua vitória. Svish. Uma onda de intenção ocular sugou a pulseira de prata. O quê? O quase Deus Kong Yuan perdeu. O povo da Terra Sagrada do Espaço-Tempo ficou pasmo. No confronto entre dois olhos usando a transferência espacial, o quase Deus Kong Yuan perdeu inesperadamente. Como poderia ser? O usuário do olho dourado era ainda mais forte do que Kong Yuan. Eles acreditavam que esta partida era uma vitória certa para Kong Yuan, então nenhum deles interferiu, mas o resultado mudou completamente sua compreensão do mundo. Interessante. O quase Deus Sikong olhou para o olho do céu e deu um sorriso profundo. Ele foi capaz de vencer um herdeiro de um dos 8 grandes olhos de Deus, mas aparentemente não era um dos 8 grandes olhos de Deus. Quem está por trás desse olho dourado? Os olhos do quase Deus Andorinha do céu exalavam uma luz assustadora, mas ele não percebeu nada enquanto observava os arredores. Embora uma disputa entre dois olhos não pudesse ser usada como representante de toda a força de alguém, para o oponente derrotar o quase Deus Kong Yuan em técnicas de linhagem ocular era simplesmente inacreditável.
como esperado do nono olho de Deus. O dragão serpente notou naturalmente esta competição entre os dois olhos, mas não esperava que Zhao Feng vencesse esta luta. Vitória! Zhao Feng deu um sorriso satisfeito. Embora Zhao Feng tivesse vencido, isso não significava que ele fosse páreo para o quase-deus Kong-An. Afinal, no reino dos sonhos da Era Antiga, o olho do céu de Zhao Feng poderia usar técnicas de linhagem ocular em seu nível máximo de poder, mas o olho do espaço-tempo não tinha a mesma autoridade especial. Além disso, a utilidade do olho do espaço-tempo era mais evidente no campo de batalha. Sua especialidade estava em controlar e usar o poder do espaço, não em técnicas de linhagem ocular. Zhao Feng começou a refinar a dimensão interespacial, com o resto de sua mente focado em observar o grupo do dragão serpente e usando o olho do céu para roubar mais tesouros. O grupo do dragão serpente tinha a pequena língua em suas fileiras, então, contanto que eles não encontrassem um grupo excessivamente poderoso, eles estariam essencialmente seguros. O uso do olho do céu por Zhao Feng também ajudaria indiretamente o grupo do dragão serpente. Depois desse confronto de olhos de transferência espacial, não houve um segundo confronto. Afinal, a questão mais importante do dia era pegar os tesouros, não lutar até a morte por um flash momentâneo de raiva. No entanto, conforme o olho dourado se movia, todos ficaram ainda mais curiosos. Quem era seu mestre? Roube os tesouros da raça de Jade de Ouro. A voz de Zhao Feng ecoou nas almas do grupo do dragão serpente. Entendido. Um sorriso sinistro apareceu no rosto do dragão serpente. O único deus verdadeiro de quinto grau da raça Jade de Ouro, Tianhua, estava lutando com o Qilin da Chama Vermelha. Os membros mais fortes restantes no grupo raça Jade de Ouro eram apenas os 3 deuses verdadeiros de terceiro grau. Neste momento, a raça Jade de Ouro estava lutando com 2 outros grupos por um pergaminho de imagem. O pergaminho de imagem ocasionalmente liberava algumas perspectivas que fariam as pessoas afundarem em um mundo ilusório. Deixa comigo. No final, todas as 3 partes ficaram gravemente feridas, e a raça Jade de Ouro surgiu com o pergaminho de imagem nas mãos. Os 2 outros grupos se juntaram em sua perseguição. Corram! Depois de obter o pergaminho de imagem, a raça Jade de Ouro decidiu bater uma retirada temporária. Eles refinariam o pergaminho de imagem primeiro e depois voltariam a lutar. Vosh! 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 Neste momento, o grupo do dragão serpente bloqueou seu caminho. Onde você vai? O dragão serpente rugiu furiosamente, a pressão de sua linhagem sanguínea aterrorizante, fazendo todos os membros da raça de Jade de Ouro tremerem. É você? As pessoas da raça Jade de Ouro reconheceram naturalmente o grupo do dragão serpente. Com o dragão serpente bloqueando o grupo raça Jade de Ouro, as outras 2 facções rapidamente o alcançaram. Matem! Os 3 lados imediatamente atacaram o grupo raça Jade de Ouro. O grupo do dragão serpente, naturalmente, não usou sua força total, e até mesmo inadvertidamente atacou os outros 2 grupos. No final, a raça Jade de Ouro sofreu graves baixas, os outros 2 grupos se saíram um pouco melhor, e o grupo do dragão serpente obteve o pergaminho sem problemas. Droga! O quase-deus de Yilin ficou furioso. Se ele soubesse que isso iria acontecer, nunca teria ofendido Zhao Feng. Bron! De repente, o palácio transparente sobre as cabeças de todos começou a tremer e estremecer. Bolon! Dentro do palácio, 4 tesouros brilhando com luz resplandecente e explodindo de inteligência voavam descuidadamente ao redor, esmagando-se contra as paredes. Um desses tesouros era um manto do espaço-tempo. Todos entenderam que esses 4 tesouros eram os mais preciosos do palácio. Um número extremamente pequeno de pessoas reconheceu 1 ou 2 desses tesouros, mas eles nunca admitiriam isso. Cada um deles já havia escolhido um desses tesouros como objetivo final. Creak! As rachaduras no palácio aumentaram e parecia à beira de se despedaçar.